Quinto dia com Maria, no reino da divina vontade, o quinto passo da divina vontade na Rainha do Céu, o triunfo da prova. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Oração inicial. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho aos seus joelhos maternos, como seu querido filho, para me abandonar em seus braços e implorar-lhe, com meus suspiros mais ardentes, neste mês consagrado à Senhora, a maior graça de todas, que me admita viver no reino da divina vontade. Santa Mãe, Rainha deste reino, admita-me como seu filho a viver nele, para que não seja mais abandonado, mas habitado pelos seus filhos. Confio-me à Senhora, a minha soberana Rainha, para que guie meus passos no reino do divino querer. E seguro em sua mão materna, guiará todo o meu ser para que tenha vida perene na divina vontade. A Senhora será mãe para mim, e como minha mãe lhe entrego a minha vontade, para que a Senhora a troque pela divina vontade. Desta forma posso ter certeza de nunca sair do seu reino. Portanto, imploro, Mãe, que me ilumine para me fazer compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pequena flor do mês. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, ou seja, 3 vezes ao dia, apoie-se nos joelhos da Mãe Celestial e diga-lhe: ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. A alma, a Virgem. Soberana Celeste, vejo que me estende seus braços para me levar sobre seus joelhos maternos. E voo para desfrutar os puros abraços, os sorrisos celestes da minha Mãe Celestial. Santa Mãe, sua aparência hoje é triunfante, e num ar de triunfo deseja-me narrar o triunfo da sua prova. Assim vou ouvi-la com boa vontade, e peço-lhe que me dê a graça de saber como triunfar nas provas que o Senhor dispõe para mim. Lição da Rainha do Céu. Meu filho querido, ó como anseio confiar meus segredos a meu filho, segredos que me darão tanta glória e que glorificarão aquele Fiat divino, que foi a causa primária da minha Imaculada Conceição, da minha santidade, soberania e maternidade. É o que é feito o pedido aqui antes, né? Ah, sim, Mãe, vou ouvi-la com boa vontade e peço-lhe que me dê a graça de saber como triunfar nas provas que o Senhor me dispõe para mim. É aquilo que é sempre dito, né? Sede atento, sede atento. É preciso estar, né, nessa vigilância, porque a nossa vontade, a gente com grande facilidade tomamos um ato de virtude humana como sendo a vontade de Deus. Um ato humano
Um ato humano que é um ato virtuoso da santidade e das virtudes, tomamos isso como se fosse a vontade divina. Pode-se escolher estar bem com as criaturas e negligenciar o nosso propósito com Deus. Outro dia estudávamos a respeito, até tem um trecho que vai dizer da primazia que deve se dar a Deus. Tudo é Ele em primeiro lugar. Tudo tem que ser Ele em primeiro lugar, porque Ele deve estar no centro da nossa vida. Então, é como ela já está dizendo aqui, vou ouvir com boa vontade, a fim de que eu receba essa graça de também com mais boa vontade, mais entrega da minha vontade, a total entrega da minha vontade, o abandono, esse esvaziamento de si, para com plenitude viver aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que são aqui as lições de Nossa Senhora. Meu filho querido, como anseio confiar meus segredos a meu filho, segredos que me darão tanta glória e que glorificarão aquele Fiat divino, que foi a causa primária da minha Imaculada Conceição, de minha santidade, soberania e maternidade. O aniquilamento, o que estudamos ontem. O aniquilamento de si para que a divina vontade venha reinar. Não encontre nenhum tipo de obstáculo, de resistência, de empecilho para ela descer em nós, reinar, estender-se em nós. Eu devo tudo ao Fiat. Não conheço outro. Todas as minhas sublimes prerrogativas, com as quais a Igreja me honra, não são senão os efeitos daquela divina vontade que me dominava, reinava e vivia em mim. Tudo que Nossa Senhora o é por mérito da divina vontade. A parte dela só lhe coube o Fiat, o sim, o faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra. E nessas palavras, o faça-se em mim segundo a tua palavra, foi onde foi alicerçada essa vida divina nela. Por isso anseio tanto que se conheça quem é esse que produzia em mim tantos privilégios e efeitos admiráveis de surpreender céu e terra. Que essas verdades do livro do céu sejam conhecidas, amadas e vividas. Esse é o grande desejo de Jesus, E o quão temos que nos empenhar nesses estudos, a tomar dele a vida que vivemos, a fim de que não tenhamos mais atos de vontade humana, atos egoístas, atos de respeito humano, para agradar alguém, para ficar bem com o próximo, e com a triste situação de, com isso, negligenciar os nossos estudos, a nossa partilha. Portanto, é ficar atento, como ela disse, para não perdermos, para não perdermos de vista, não perdermos o foco. Como foi dito, é centralidade, é vida divina. Agora ouça-me. Mas que por isso anseio tanto que se conheça quem é este que produzia em mim tantos privilégios e efeitos admiráveis de surpreender céu e terra. Agora ouça-me, querido filho. Como o Ser Supremo me pediu, meu querer humano, entendi o grave mal que a vontade humana pode fazer na criatura, e como ela põe tudo em perigo,
até as mais belas obras de seu Criador. A criatura, com seu querer humano, é toda oscilante, fraca, inconstante, desordenada. E isto porque Deus, ao criá-la, criou-a como, em essência, unida com a sua vontade divina, de tal forma que essa devia ser a força, o primeiro motor, aqui ó, a primazia, o primeiro motor, o apoio, o alimento, a vida da humana vontade. É através da divina vontade que a criatura humana deveria mover-se. Como diz o motor, o primeiro motor, a força, o apoio, o alimento, a vida da vontade humana. Assim, ao não dar vida à vontade divina, na nossa humana vontade, são rejeitados os bens recebidos de Deus na criação. São rejeitados os bens recebidos de Deus na criação, como os direitos recebidos em essencial no ato em que fomos criados. Como no trecho que vai dizer dos abortos que realizamos, do Fiat Divino. Quando não damos vida à vontade divina, àquela inspiração que o Espírito Santo nos deu para fazer tal coisa, quando nos negamos a fazer por alguma circunstância de nossa vontade humana, como dizia, por respeito humano, para ficar bem com os outros, há uma situação complicada, eu não vou falar nada não, porque senão o fulano vai ficar com raiva de mim, não vai mais conversar comigo e por aí afora. Então eu escolho agradar pessoas e acabar negligenciando, faltando para com o meu compromisso com a divina vontade. Quando eu rezo a divina vontade reina na minha vontade, é que eu quero que ela reine. E, portanto, ao vir situações que me levam a manifestar que realmente ela reina e eu volto atrás, eu fico aqui. Eu rejeito os dons de Deus, eu rejeito a vida divina. Assim, ao não dar vida à vontade divina na nossa humana vontade, são rejeitados os bens recebidos de Deus. Ele proporcionou tal situação para mim manifestar a minha adesão, a minha vida na vontade divina, e eu falhei com a divina vontade. Rejeitei os bens recebidos de Deus na criação, bem como os direitos recebidos, em essência, no ato em que fomos criados. Como bem compreendi a ofensa grave que é feita a Deus e os males que se derramam sobre a criatura. Como dizia, os frutos virão das nossas atitudes, das nossas atitudes em correspondência à divina vontade, e virão também quando negligenciamos a vida na divina vontade. Tudo tem, em todos os atos colhemos um fruto. Por mais que no primeiro momento pareça um fruto amargo, basta caminhar e verás o quão doce se tornou. Porque às vezes falamos algo para uma criatura e no primeiro momento ela vem até a virar a cara para a gente, mas aquilo vai ficar no coração dela, no pensamento dela, e Deus vai vir e o orvalho benéfico vai cair no coração dela, e futuramente ela pode vir e falar: olha, estive pensando no que você falou, você tem razão. E mesmo que não fale claramente, mas as atitudes mudadas da pessoa vêm a mostrar que ela ouviu
né, o que a divina vontade te inspirou a dizer a ela, né, até porque tu estará com ela, né, em suas orações. A intenção que você teve não foi sua, mas da divina vontade, né, a fim de que se cumprisse a vontade dela na vida dela, dela se corrigir de algo, dela deixar de pensar em certas coisas e assim por diante, né? Como bem compreendi a ofensa grave que é feita a Deus e os males que se derramam sobre a criatura, né? Quando não dá vida à vontade divina nela. Eu tive tanto horror e medo de fazer minha vontade que justamente temia, porque Adão também foi criado inocente por Deus, né? Puro, santo e imaculado. Além disso, ao fazer sua vontade, em quantos males não mergulhou ele todas as gerações, né? Não só ele, mas por meio dele todas as gerações. E igualmente a Nossa Senhora a corresponder a Deus, quanto bem atrairia sobre a humanidade, né? E a oportunidade delas seguirem seu exemplo, seus passos e viverem desta mesma vontade, desta mesma vida na divina vontade. Então ela fez tudo, né? Exatamente o contrário de que Adão e Eva fez, né? Procurou corresponder a Deus em tudo e ao máximo, não tendo um sopro de vida à sua vontade. Como ela disse, né? Teve tanto medo de fazer minha vontade, né, que justamente temia, porque Adão também foi imaculado e inocente por Deus. E, no entanto, né, fez a tua vontade. E quantos males, né, contraiu sobre ele por toda a raça humana, né? Portanto, eu sou a mãe, atingida pelo terror e mais pelo amor em relação ao meu Criador. Então, né, mais que por amor do que por medo. Não é medo de receber os castigos, mas por amor a Ele. É o ato perfeito, né? É por amor, não é por medo. Não é porque eu vou me comprometer com a divina vontade, porque eu quero me ver livre do purgatório, ou por algum outro interesse pessoal. Não, não é por nada. Apenas por amor, para corresponder a Ele, a tudo que Ele fez e a tudo que Ele tem esperado pela criatura, né? Que já vão aí 6.000 anos, Ele esperando por esses filhos, por esse reino na terra como é no céu. A nossa correspondência enquanto viadores, vivendo da vontade divina, porque no céu Ele já tem a vontade querida dEle. No purgatório também, apesar das almas estarem ainda, né, nessa purificação, a preencher esses vazios do amor, mas já estão, né, na vontade de Deus, apenas aguardando a hora, aguardando encher esses vazios de amor que há na alma deles. Os únicos que ainda não estão plenamente, né, não têm conhecimento, são nós, os viadores. É a parte do Pai Nosso que precisa se cumprir. Venha a nós o que tanto clamamos, né? E agora temos a graça de receber, né? Pouco mais de 100 anos já está de volta na Terra esse dom de se viver na divina vontade. E uma vez que chegou em nossas mãos, abramos a nossa alma, né? O nosso coração, né? Todo o nosso ser para conhecermos, amarmos e viver essas verdades e torná-las conhecidas, né? Levar a público, né, essas verdades.
E até esse o trabalho que fazemos aqui na internet, de modo a alcançar a todos. Ainda que um número muito pouco de pessoas veem, a nossa intenção é para estar à disposição de que esteja ao alcance de todos. E na divina vontade é o que rezamos, né? As almas do passado, presente e futuro. Que suas verdades sejam conhecidas por todos. Então, ainda que um pequeno número de pessoas tenham visto o orvalho benéfico, a intenção é que alcance a todos. E assim se dará a todos aqueles homens e mulheres de boa vontade, chegarão a esses conhecimentos e aderirão a essas verdades, deixando a sua vontade humana, as suas coisinhas, para reconhecer a Deus, a vontade de Deus, a primazia que ela precisa receber e tornar vida nelas, né, a fim de cumprir a promessa do Pai Nosso e a vontade de Deus, assim na terra como no céu. E Deus aí sim ficar, né, correspondido. Né? Como Nossa Senhora não quer ficar sozinha lá dando a glória a Deus, mas veio a nós a fim de que nós a conheçamos, a fim de que adentremos a esse reino, para que esse reino não seja mais abandonado, porque até então apenas Nossa Senhora estava lá. Né? Como ela disse lá no primeiro dia, né? Ela via uma tristeza, chorava, porque não via em nós a mesma vida que animava ela, mas via em nós ainda mergulhado nas densas trevas da nossa vontade humana. E por isso ela veio trazer as suas luzes, as suas lições de conhecimento, a fim de dissipar toda essa treva da vontade humana e andarmos na forma correta, né? Com a cabeça erguida, não mais com a cabeça na terra e os pés para cima, não mais de cabeça para baixo, como o próprio Jesus diz no livro do céu. Mas na postura, na condição, no propósito que Deus nos criou, na imagem e semelhança de Deus. Né? Nossa Senhora diz: jurei nunca fazer minha vontade, e para ser mais segura e melhor atestar meu sacrifício para aquele que me deu tantos mares de graças, privilégios, né? Mares de graças e privilégios, tomei a minha vontade humana e amarrei-a aos pés do trono divino, em contínua homenagem de amor e sacrifício, prometendo nunca me servir da minha vontade, mesmo por um único instante da minha vida, mas sempre da de Deus. Em tudo recorremos a Ele, né? A fim de tudo fazermos com a intenção de estar, né, fundidos à sua vontade, a fim de que nossa vontade humana, com as luzes que virão a nós, de conhecimento, de verdade, de força, de fortaleza, de firmeza, como dizíamos acima, né? O alimento da nossa alma, do nosso ser, a vontade querida de Deus. Assim, pouco a pouco, nossa vontade humana vai perdendo força, vai perdendo vida, né? E sendo o escabelo dos pés para os pés da divina vontade. O palco onde a divina vontade há de subir e ali manifestar a sua vida em nós, o seu querer em nós. Então é um ato contínuo, sincero, verdadeiro, que temos de vivenciar, né? Sempre chamando, né, para que Jesus faça conosco, para que façamos algo com a divina vontade. E aí só nessa intenção já receberemos as luzes para não nos dirigirmos ao pecado, para não nos dirigirmos a
com ato que ofenda a Deus, a não sairmos da vontade divina, a não darmos vida à nossa vontade humana. Mas como isso sim é difícil no começo, porque estamos, desde quando nascemos, habituados a fazer o que dá na nossa cabeça. Muitos ainda dizem, mas eu mereço porque eu trabalho, eu mereço tal situação, eu mereço um descanso, eu mereço, me dirigir ao pecado. E usa dessas situações como uma válvula de escape, eu preciso relaxar. Tudo bem, mas esse relaxar não pode, um relaxamento voltado para um ato pecaminoso, que vai dizer a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Ele nos dá a força, mediante nós promovemos a alegria para Ele, quando correspondemos à vontade dEle, é o que Nossa Senhora diz lá no primeiro dia, a converter as lágrimas dela em alegria. Quando isso? Correspondendo ao amor de Deus, à vontade querida de Deus. Então, a partir de agora, certas situações, certos lugares, certas atitudes não pode mais estar presente na minha vida. E daí o esvaziamento de si, daí o entregar, o amarrar a nossa vontade, juntamente ao de Nossa Senhora aos pés do trono divino. Chega, já vivemos experiências demais que nos mostram que viver a nossa vontade não compensa. Que felicidade verdadeira é aquela que vivenciamos estando unido à vontade de Deus. E até uma pesquisa que foi feita uma vez de quem era feliz, quais as criaturas, as pessoas mais felizes de todos os tempos. E fizeram uma pesquisa no passado e no presente e constataram que as pessoas mais felizes não eram as mais ricas, as mais bem-sucedidas, as cheias de saúde, aquilo que o mundo vê como felicidade. Mas sim, constataram-se que os que eram verdadeiramente felizes eram aqueles que a Igreja Católica chama de santos. Ou seja, aqueles que, em partes, procurou viver a vontade de Deus. Obedeceu a Deus. Fez a vontade de Deus, porque até então não se vivia a vontade de Deus, porque não era ainda conhecida. Então significa que plenamente felizes são agora os filhos da divina vontade, que já vive, que adentrará, a partir desses 31 dias com Maria, já a vida eterna, a felicidade eterna, a bem-aventurança eterna. A essa felicidade dos bem-aventurados já hoje em vida. Até no livro do céu vai dizer dessas criaturas afortunadas, ricas, milionárias, não de coisas materiais, mas de dons e conhecimentos de vida divina. É Deus morando nela, é Jesus, vivendo nela, é Jesus sobre a terra novamente vivendo nela. Outros Jesuses, como diz Nossa Senhora no trecho do livro do céu. Deus Pai que é outros Jesus, que ao olhar lá de cima e ver na criatura, este é meu filho bem amado, a quem eu ponho todo o meu agrado. Por quê? Porque corresponde a Ele, porque vive para a glória dEle e para a salvação das almas. É a continuação da vida de Jesus. Eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E só Ele deu toda plena correspondência a Deus. E só Ele em nós dará, continuará dando, essa correspondência a Deus. Como rezamos na hora da comunhão. Senhor, vinde a mim, receba
a esta comunhão em mim. Então, dar Deus a Deus, porque o meu amor é fraco, é miserável, né? Dou-te o teu próprio amor, né? Então, é a correspondência do próprio Deus, a vida divina de Jesus. A vida divina que Jesus viveu na sua humanidade, sendo, né, transferida a nós, vivida por nós. Minha filha, talvez para você não pareça grande o meu sacrifício de viver sem a minha vontade. Digo-lhe que não existe um sacrifício semelhante ao meu. Em vez disso, todos os outros sacrifícios de toda a história do mundo podem ser chamados de sombras, comparado ao meu sacrificar-se um dia, ora sim, ora não, é fácil, mas se sacrificar em cada instante, em cada ato, no próprio bem que alguém deseja fazer, por toda a vida, sem nunca dar vida à própria vontade, é o sacrifício dos sacrifícios e a maior prova que se pode oferecer, e o amor mais puro, tirado da própria vontade divina, que pode oferecer-se ao nosso Criador. Eu fazer hoje, amanhã não fazer e depois fazer de novo, né? Um dia sim, outro não, ora faz, ora não. E esse não é entrega total, não é sacrifício. Mas é fazermos esse propósito com Deus e nunca mais tomar de volta. É viver de fato esse maior de todos os sacrifícios, o martírio dos martírios. Como ela diz, digo-lhe que não existe um sacrifício semelhante ao meu. Em vez disso, todos os outros sacrifícios de toda a história do mundo podem ser chamados de sombra. Porque eu posso fazer um grande sacrifício, mas este sacrifício não era vontade de Deus. Era um ato de virtude meu. Deus aceita, mas não é de todo o agrado dele. É como um exemplo a situação em que eu vivia antes, no meu casamento, em que eu me resignei à cruz e aceitava determinada situação, em oferta, em sacrifício a Deus. Só que não era essa a vontade de Deus. Ele disse, o que Deus uniu, o homem não separe. Mas é como o próprio bispo disse numa palestra que ele estava fazendo com o Frei Gilson sobre o casamento, ele mesmo disse, o que Deus uniu não deve o homem separar. Mas o que a vontade humana uniu, ele não disse com essas palavras que a igreja não tem o exercício do estudo dessas verdades, mas ele disse com outras palavras, ele diz o que o diabo uniu, o homem, Deus deve separar. Verdade isso é que na igreja há o processo de nulidade do casamento, ou seja, o casamento não existiu, mesmo com todas as situações, no caso, filhos, mas não houve um casamento, não como deveria ser. Ou seja, uma das perguntas que se vem no relatório de processo para a nulidade do casamento é: você casou obrigado? Você sofreu algum tipo de pressão para se casar? Foi ocultada alguma situação que de fato leva à nulidade desse casamento? Houve alguma mentira, algo que deveria ter sido contado e não foi? E aí, enfim, há várias outras perguntas que eu não me lembro.
Mas tudo isso para chegar ao ponto, né, de que da igreja reconhecer ela que, iluminada pela ação do Espírito Santo, recebeu as chaves: o que ligares na terra deve se ligar no céu, o que desligares na terra desligará no céu. Tem a autoridade, né, de, colhendo as informações verdadeiras, dar o veredito de que se o casamento é nulo ou não, né, de fato existiu ou não. Mas então, enfim, voltando aqui à situação em que eu vivia essa situação. Porém, resignado a levar a cruz, até ainda pensava, né, na esperança que um dia as escamas dos olhos dela caíssem e ela, né, se voltasse a Deus, a viver ou querer o propósito de Deus. Mas tornou-se uma situação tão difícil que não tinha mais o que fazer, a não ser eu deixar ela viver a vida dela. E assim se fez, já vai para 1 ano, quase 2 anos. Não saí no propósito de buscar outros relacionamentos, não, até o único propósito de correspondência a Deus. Hoje conversamos, né, lidamos com a situação, até mesmo porque temos um filho, né, que gerou dessa relação um grande milagre, uma grande bênção de Deus. Mas a nossa convivência juntos não era mais possível. Jesus já levou a cruz, Jesus já morreu na cruz por todos. Não tenho eu que carregar a cruz, né, e eu me anular por ela. Não, temos de fazer isso por amor a Deus, não pela criatura. A criatura, né, Jesus já fez isso. No caso, eu não tenho que levar a minha cruz e mais a cruz da pessoa. A gente não tem que carregar as pessoas nas costas, ela tem que carregar a cruz dela. Ou seja, o fruto de seus atos, da sua forma de viver, ela tem que colher os frutos, ela tem que viver o sofrimento das escolhas erradas dela. É o que dizia no começo: eu não posso me sujeitar a situações ignorando, ou mesmo que levando pela pessoa a carga que é dela, que ela tem que carregar. É respeito humano, poupar a pessoa. No fim das contas, a pessoa pode até vir a se perder por isso, porque viveu a vida toda apoiada no outro e não quis viver o seu sacrifício que precisava ser vivido na vida dela. É como, repito aqui, uma situação, do irmão da Ruth, uma situação, várias situações, como exemplo, que está lá na sua fase de adolescência e dando, trabalho para a família. E a família, assim, num respeito humano, não querendo interná-lo, coitadinho, que ele vai sofrer, que isso e aquilo. Não, é preciso fazer o que tem de ser feito. Se a única solução é interná-lo numa clínica, para tratamento, que assim seja. Ele vai ter que ficar lá, portanto, que assim seja. Todas são situações que Deus permite para que a alma não se perca. Deus está preocupado com a salvação das almas, não com a nossa, plena integridade física, até mesmo porque, numa situação dessa, não está na plena, integridade física. Está ao passo de se autodestruir já em vida. Como ela mesma dizia, não queria mais tomar banho, não cortava mais o cabelo, vai se perdendo. A gente vai perdendo a nossa identidade. E outros, de uma maneira disfarçada, não luta mais.
não carrega os seus fardos, né? E vive uma falsa situação de que eu sou assim, eu não vou mudar. Se tiver de ficar comigo, tem que ser desse meu jeito aqui, porque eu não vou mudar, né? Você que, se quiser, se retire, né? Eram situações que eu ouvia dentro de casa. Então a pessoa vive acomodada à medida que você se resigna a levar a cruz dela. Então é aquela imagem, né? Você vai levando a cruz dela e ela vai sentada na garupa, né? Curtindo a viagem. Até que chega um momento que basta, né? Cirineu foi levado para ajudar Jesus a levar a cruz. Cirineu não levou a cruz sozinho, até porque ele jamais aguentaria. E Jesus foi montado, né? Com perdão da palavra. Jesus ficou lá sentadão, folgadão. Não é juntos. O casamento é uma caminhada juntos. Quando um lado só cede e do outro não há correspondência em nada, é impossível permanecer junto, é impossível levar juntos essa cruz. Pode-se viver isso na santidade das virtudes, que é o ponto que eu seguia. Olha, Senhor, eu me resigno a isso, por amor a vós, a fim de que essa alma se salve, mas com os entendimentos, o conhecimento da divina vontade se daria ao contrário. É egoísmo da minha parte. Eu alcançaria a salvação por meio do sacrifício que eu vivia, mas ao mesmo tempo eu proporcionava a perdição da alma dessa pessoa por deixar ela acomodada, no pecado, na condição, no egoísmo dela. Entende? Então é preciso sair da frente para que Deus haja na vida dela. Entende? Mas é o que Nossa Senhora está dizendo, é o martírio dos martírios. O não fazer a nossa vontade, não hoje faz, amanhã não, mas constância, vida. Uma vida se faz, tomando o alimento todos os dias. E qual é o alimento? O alimento é a vontade divina. E não mais a nossa vontade. Não mais aquilo que nos é favorável, mas aquilo que é a vontade de Deus. Como é dito, o martírio dos martírios não é fácil. E não se fica também preso na dificuldade, se fica, não fica se olhando o porquê, sentado à beira do caminho e se lamentando porquê, como já foi dito, esse porquê foi o diabo em quem inventou. Por quê? Por que eu tenho que me dobrar, me curvar diante desta criatura humana? Não é o porquê que se diz, é o para quê. Para se viver a humildade querida por Deus. A vontade, de Deus. Então, para que de tudo isso? Para a glória de Deus e a salvação das almas. É o que Jesus viveu em todo o percurso da sua vida humana. Dar a glória a Deus e a salvação das almas. Mas ele vai sofrer. A vontade de Deus. Como já foi dito, ele dá o ópio à pessoa, ou seja, esse anestésico, para ela justamente não ficar nessa condição, nesses lamentos todos. Mas reconhecer que é a vontade de Deus e seguir firme, de cabeça erguida, sem culpa,
né? Sem se deixar levar pela culpa, que a vontade humana vai trazer culpa, né? Porque você fez isso, olha lá como está a situação, e isso e aquilo. Você não deveria ter feito, né? Vozes vêm para tentar nos tirar do caminho, né? O inimigo não podendo chegar ao Filho da divina vontade, né? Ele usa das situações em volta, né? Usa daqueles a qual ele consegue, né, influenciar. Então, de fato, é atenção, né? É estar atento à vontade de Deus, tomando continuamente o alimento divino e com isso recebendo a força, a graça de se viver isso na prática, né? Oferecer-se ao nosso Criador, né? Tirando da própria vontade divina, que pode oferecer-se ao Criador. O que Nossa Senhora diz, sem nunca dar vida à própria vontade, ao sacrifício dos sacrifícios, e a maior prova que se pode oferecer, e o amor mais puro, tirado da própria vontade divina, que pode oferecer-se ao nosso Criador. Este sacrifício é tão grande que Deus não pode pedir né, Deus não pode pedir mais à criatura. Nem a criatura pode encontrar qualquer forma de se sacrificar mais por seu Criador. Esse já é o tudo, né? Deus não pode pedir mais nada. Tudo está entregue a Ele. Como dizia nos dias atrás, já de antemão já entregamos a Ele. Olha, Senhor, esta e aquela situação que possa vir a me acontecer, eu já te oferto já de antemão. Tudo que eu tiver de vivenciar com esta situação, eu já te oferto já de antemão. Eu não quero mais a minha vontade, mas a tua vontade seja feita na minha vida, né? Aconteça o que acontecer, né? E com fé, confiança e esperança, né? Confiança na vontade de Deus, seguimos adiante. Que é o que se deu. Quando eu resolvi sair de casa, eu não tinha onde morar, não tinha para onde ir, né? Tinha minha padaria, fechei, vendi. E Deus prontamente me preparou um lugar para morar, me preparou um trabalho, né? Hoje a qual eu já saí. Esse meu mesmo ex-patrão ele próprio me direcionou para um outro emprego, né? Onde eu trabalho menos e tenho a folga aos domingos e feriados, né? Porque nessa outra eu trabalhava todo domingo. Então a vontade de Deus vai, né, alinhando, ordenando as coisas, né, a fim de que vivamos a sua vontade. Então não é um peso, não é uma dificuldade, pelo contrário, Deus facilita ainda mais. Torna-se uma vida plena, né, uma vida feliz, né? Apesar de, não que eu não tenho mais problema, não que eu não tenho mais, né, dificuldade, adversidade, não. A questão é que agora eu sei, né, o para quê. Eu não vi. Por que eu tive que deixar minha casa? Acabei de construir a casa, estava tudo prontinho, né? Depois de tanto trabalho, agora que eu vou poder sentar e descansar, eu tenho que começar tudo de novo. Por quê? Cadê Deus? Deus me abandonou e por aí vai, né? Mas não, a gente olha o para quê, né? Então é um olhar em outra direção, são novos horizontes, né? Novas oportunidades, né? E a graça de conquistar coisas diferentes, né? Novas. Situações que haverão de ser resolvidas justamente pelo fato de ter abandonado, né, aquela situação. Mais uma vez, o exemplo, né, como a Ruth disse, uma questão jurídica que estava, né, embargada na vida do pai dela, após ter internado o filho,
recebeu-se a notícia que a justiça teria, né, dado continuidade e ele tinha ganhado a causa. Então é porque largamos uma coisa que a graça de Deus pôde descer em nós e solucionar uma outra questão, né, já embargada há tempos atrás, né, o fruto que colheremos, né, à frente, porque abrimos mão de uma coisa que não era vontade de Deus e que nós, com a nossa vontade, estávamos sustentando, né? É como ficar segurando um peso, né? Vai chegar um momento que não vai dar mais, por não ser vontade de Deus. Agora, aquilo que é a vontade de Deus, por maior sacrifício que seja, assim como a Nossa Senhora está dizendo aqui, a vida dela sustentou-se por toda a sua vida, né? Ela que foi a mulher que mais sofreu na história, tornou-se também a mais feliz, a rainha do céu e da terra. Não pelo seu sofrimento, mas pela sua entrega, pela sua correspondência a Deus, a viver aquilo pelo qual ela foi criada por Deus. E assim precisa ser na vida de cada um. Então, cada um no seu lugar estabelecido por Deus, correspondendo à vontade dele, chegará ao porto seguro da salvação, da bem-aventurança, né, com os conhecimentos de Deus, da divina vontade, que era esta a vontade de Deus para a vida dela. E isso ela não viveu com peso, mas com grande alegria, porque essa era a vida que Deus, né, havia já desde toda a eternidade preparado para ela. Então não há infelicidade, não há peso, né? Não há igual aquele desenho, né, que o cachorrinho ficava, ó vida, ó céus, ó azar, tá o tempo todo reclamando. Não é isso. É vida plena, é vida em abundância. Tenho para vós um plano de felicidade, Deus disse, né, em Jeremias. Não de sofrimento, mas de felicidade. Vai dizer Nossa Senhora, agora, meu querido filho, como fiz a oferta da minha vontade ao meu Criador, eu me senti triunfante na prova pedida a mim. Aí, tá vendo? Nossa Senhora já vem a confirmar, né? Como fiz a oferta da minha vontade ao meu Criador, eu me senti já triunfante na prova pedida a mim. E Deus se sentiu triunfante na minha vontade humana. A gente já vislumbra, né, a felicidade, a glória, né, e portanto recebe a coragem e a força para realizar esse ato na divina vontade, o morrer para si mesmo, porque conhece o para que está vivendo aquela situação. Né? Então Deus esperava a minha prova de que uma alma vivesse sem sua vontade, a fim de reparar as divisões do gênero humano e dispor-se à clemência e misericórdia, né? A rainha da misericórdia, né? A rainha da paz, que não viveu a sua vontade humana, mas a vontade divina, né? E contraiu para toda a humanidade essas mesmas bênçãos, né? Vivemos a redenção. Jesus abriu o céu para nós e agora mais, né, nos dá a graça de termos em nós a sua própria vida, a sua santidade. Né? O fiat da criação com o Pai, o fiat da redenção com o Filho, e agora adentramos, né, no fiat do Espírito Santo, o fiat da santificação.
de vivermos a santidade da santidade, a vida lá, o dom que Adão recebeu lá no início. Temos hoje a oportunidade de receber de volta, essa graça. Ao passo de que não vivamos mais com a nossa vontade, de não demos mais vida à nossa vontade, ao nosso querer humano, mas sejamos movidos, e busquemos o alimento para essa vida divina crescer em nós, se estender em nós e transbordar fora de nós, a fim de que outros também conheçam e vivam essa grande graça, o Fiat da santificação, o terceiro Fiat, a era do Espírito Santo. Já isso é muito dito na igreja, a era, o tempo do Espírito. Já vivemos, o Pai com a criação, o Filho com a redenção, e agora vivemos, essa transição para o Fiat do Espírito Santo. Eis porque todo o caos que se instala, no mundo inteiro, para que se conheça essas verdades, a fim de que a vontade humana aí chegando no seu ápice, a criatura humana bata no peito e diga, como lá o faraó, basta, leva o seu povo daqui, disse a Moisés. E a criatura nos dias de hoje, bater no peito e dizer, basta a minha vontade, venha a nós o vosso reino. Assim como o faraó, diz, você venceu, teu Deus venceu. E como naquele filme daquele ateu que vai pesquisar, sobre a existência de Deus, após tantos estudos, ele vai dizer, basta, você venceu, e ele pega e se converte a Deus, porque ele colheu todas as provas e constatou que é verdade. Assim a criatura humana hoje, mergulhada na sua vontade humana, em meio a todo esse caos que há de se instalar cada vez mais, ao ponto de tornar insuportável essa vontade humana para as criaturas, assim como já é nítido na vida de muitos, na qual infelizmente tem até caído em desespero, dando cabo à sua própria vida, porque já não consegue mais suportar a si mesmo, que também é Deus está, a divina vontade está na vida dessa pessoa, cuja qual sabemos muito bem que até o último momento de vida há ainda chance, a esperança de salvação, apesar de, mas é um cuidado de Deus também para com isso, porque muitos não terão essa aptidão para viver a divina vontade. Mas que é certo que Ele quer a salvação de todos. Que já morreu por todos. Então, enfim, aos olhos humanos só se vê tragédia. Tragédia e mais tragédia. Tragédia em cima de tragédia. Onde está Deus? Muitos falam. Mas aos olhos de Deus, como já foi dito, tudo está muito bem, obrigado. Deus está trabalhando do jeito dele, com a vontade dele, cuja qual para a mentalidade humana é inconcebível. Os meus planos estão infinitamente acima do teu pensamento humano. A vontade humana ela é contrária à vontade de Deus. O que aos olhos humanos é uma tragédia, aos olhos divinos é salvação, é libertação, é glória, é triunfo. A gente vê isso claramente na vida de Jesus. Como os discípulos de Emaús ia dizendo pelo caminho, ele fazia milagre, era um homem poderoso, um profeta e tal,
mas foi morto, crucificado. Onde Jesus apareceu para eles e tirou, né, as escamas dos olhos deles. Olha como sois lentos, né, para compreender. Não era necessário que o Filho de Deus passasse por tudo isso para entrar na sua glória. Não era necessário que vivêssemos, né, toda esse martírio da nossa vontade, essa morte à nossa vontade, para que esse reino de glória, de paz e de amor viesse reinar em nós. Não é necessário que a igreja passe pela paixão para que o triunfo venha na nossa vida, venha sobre a igreja e assim se estendendo a todos os seus fiéis. Não é necessário que se purgue a terra, não é necessário que se limpe a terra do pecado. Para isso, né, a morte, a vontade humana. Então a gente olha os acontecimentos da história e vê, né, Deus em tudo. Vê as luzes de conhecimento, as confirmações em tudo. Né, e que realmente Deus está trabalhando em meio. O reino de Deus está entre as criaturas, já se instalando em muitos. Muitos conscientes disso, né, através dos estudos, mas também aqueles que ainda não através dos conhecimentos, mas do orvalho benéfico, da correspondência a Deus, já podem, né, contemplar isso. Mas é o que ele diz, né? Ele quer o conhecimento das criaturas. Que as criaturas cheguem ao pleno conhecimento de tudo que ele nos trouxe por meio dos escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta. Ele não quer só intenção, ele quer o conhecimento pleno, a consciência, né, do para quê. Né? Então não tem outro jeito, temos que estudar esses escritos. Temos que fazer aqui os 31 dias com Maria e depois adentrar, né, aos escritos, ao livro do céu. Não é só intenção, mas é vida plena, vida divina, consciente. Portanto, Nossa Senhora continua: atenderei você novamente, para narrar-lhe a história do que a divina vontade fez depois do triunfo da prova. Aqui, receber os conhecimentos, receber as lições de Nossa Senhora. Né? Atenderei novamente para narrar-lhe a história do que a divina vontade fez depois do triunfo da prova. E agora uma palavrinha para você, meu filho. Se soubesse como eu desejo vê-lo viver sem sua vontade. Sabe que sou sua mãe e a mãe quer ver seu filho feliz. Mas como pode ser feliz se não decidir viver sem sua vontade? Como sua mãe vivia? Como pode ser feliz fazendo a sua vontade, que é treva, né? Que é insegurança, que é dúvida, que é, né, encher-se de culpa, né? É estar atado ainda à terra, preso à terra, por conta dos seus apegos humanos. Porque eu tenho que trabalhar um pouco mais, porque eu tenho que realizar tal situação. Eu tenho, eu, né? Eu existo, eu sou alguém. É a voz da serpente, né, que vive a sussurrar, né, na nossa cabeça. Sereis como Deus. Né? Coma desse fruto e sereis como Deus. Né? Faça a sua vontade, sereis, né, como Deus. Né? Vai e faz, você merece, você trabalhou, você conquistou com a sua força, né? Você é o cara, você é um Deus. É como, lembrando do filme aqui, né, dos Vingadores, que o Hulk pega
o irmão do Thor lá e bate ele no chão umas 3 vezes. Que ele havia falado que ele era um deus, de tão poderoso que ele era. E após o Hulk bater ele no chão umas 3, 4 vezes, ele diz, um deus de merda, né? Com perdão da palavra. Um Deus porcaria nós somos, né? Quando queremos viver sem Ele, sem a vida divina, sem a graça divina, né? Viver a nossa própria custa. Ou pior, né? Roubando a vida de Deus, roubando os dons de Deus para colocar à nossa disposição, né? Vive em função do pecado, de se satisfazer, né? Vive mergulhado no seu amor próprio, no seu individualismo, no seu mundinho. Né? O menor das situações até vive atos virtuosos, sim, mas reza ali, né, para Deus salvar, curar os seus. O resto não importa. Né? Contanto que eu e a minha família alcance a salvação, o resto não importa. Cada um faz o seu. Eu estou rezando aqui, o outro que reze também, ele de lá. Vontade humana. Ah, Senhor, que a guerra não chegue aqui na minha cidade. Lá do outro lado do mundo eu não tô nem aí, porque não tem parente meu lá. Vontade humana. Vontade divina é eu viver, né, por Deus, dando a Deus a correspondência e o amor por todos. Né? Ofereço, Senhor, a minha vontade, esta situação, né, pela conversão, pelo conhecimento que os outros precisam ter, né, pela correspondência que os outros deveriam dar a Ti e não dão. E eu, ao viver essa situação, em nome de todos, Senhor, eu Te ofereço, né, esta situação. Né, aceito viver isso, né, em reparação por aqueles que, ao viver isso, se voltam contra Ti, né, blasfemam contra Ti. Então, o Filho da Divina Vontade, ele é para Deus. Né? Olhamos a vida de Jesus e Maria, eram para Deus e por Deus, pela salvação das almas. Jesus e Maria viveu todo o sacrifício por amor, para a glória de Deus e a salvação das almas. E não por aqueles lá daquele tempo, mas na divina vontade por todos do passado, presente e futuro. Tanto que após a morte de Jesus, ele foi lá no Olimpo buscar aqueles que foram fiéis a Deus no passado. Né? Onde ele buscou lá Adão e Eva e assim todos os demais. O que? Vida divina, que é um ato único, que não está preso ao tempo como nós, mas que abrange a todos, passado, presente e futuro. Vemos isso no livro A Vida Íntima de Jesus, onde Jesus santificou, né, todos os atos e em cada situação já ofertou e já pediu ao Pai, né, o fruto, a consolação, né, de cada situação que a criatura humana iria viver futuramente. Ele já de antemão deu toda a correspondência ao Pai. Então, voltando aqui, sabe que sou sua mãe. E a mãe quer ver seu filho feliz. Mas como pode ser feliz se não decide, se não renuncia, se não abandona, não entrega, né, essa sua vontade, né, se não decide viver sem sua vontade, como sua mãe vivia. Se fizer isso, eu vou lhe dar tudo, tudo. Né? Como ela disse a ele, nada neguei a ele e ele nada se negou a mim. Dei tudo a ele e ele se deu tudo a mim. Tanto que veio, né, a se encarnar no ventre dela.
né? Se fizer isso, vou lhe dar tudo. Eu me colocarei à sua disposição. Serei toda do meu filho. Olha, eu me colocarei à sua disposição e serei toda do meu filho, desde que eu tenha o bem, o contentamento, a felicidade de ter um filho que vive todo de vontade divina. Não demos mais vida à nossa vontade, mas esteja tudo entregue nas mãos dela, dando tudo a ela, receberemos tudo dela. Outro dia ela falou que será, né, a nossa guardiã, e assim o é. E agora está dizendo, dar-te toda a ti, né? Estarei à sua disposição, né? Serei toda do meu filho, com a condição, né, que eu tenha a sua plena decisão, a confirmação, né, que eu tenha o bem, o contentamento, a felicidade de ter um filho que vive de toda a vontade divina. E não é fazendo hoje e amanhã, não, é continuidade, constância. Então a alma, soberana triunfante, em suas mãos de mãe coloco minha vontade, de modo que, como minha mãe, purifique-a e a embeleze, e juntamente com a sua, amarre-a aos pés do trono divino, para que eu não viva com minha vontade, mas sempre, sempre, sempre com a de Deus. Pequena flor, hoje para me honrar, em cada ato que fizer, depositará sua vontade em minhas mãos maternas e pedirá a mim que no lugar da sua eu possa fazer fluir a divina vontade. Propósito de hoje. Em cada ato que fizer, depositará sua vontade em minhas mãos maternas e pedirá a mim que, no lugar da sua, eu possa fazer fluir a divina vontade. O ejaculatório, rainha triunfante, tome a minha vontade e ceda-me a vontade divina. Rainha triunfante, toma a minha vontade e ceda-me a vontade divina. Rainha triunfante, tome minha vontade e ceda-me a vontade divina, a vontade querida de Deus, né? Reine em nós. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos e uma boa vivência, né, do quinto passo na divina vontade. Amém. Fiat.